Primeira dica bíblica para você ser um pai marcante é você reservar tempo para os seus filhos e ensiná-los com paciência. Este princípio nós podemos extrair aqui de Deuteronômio no capítulo 6. Você pode ter certeza que o tempo de qualidade é muito mais importante do que os presentes. Os presentes também são muito importantes. A criança se sente amada, valorizada quando ela ganha presentes, ganha brinquedos. Entretanto, nada vai substituir o tempo que você passa com seus filhos. E aqui em Deuteronômio capítulo 6 nós vemos este princípio. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, vamos ler. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Estou lendo aqui na versão King James atualizada. Veja que texto interessante. Primeiramente, as palavras de Deus devem estar no coração do pai, porque você não pode repartir aquilo que você não tem. Então você precisa passar tempo com a Bíblia. Depois você vai ensinar isso aos seus filhos com todo zelo e perseverança. E o ensino envolve paciência e perseverança. Quando você for tentado a ficar impaciente com o filho, lembre-se que você também foi uma criança um dia. A criança não vai aprender no mesmo ritmo e do mesmo jeito que você. Então não exija que o seu filho aprenda como você aprende. É insensatez fazer isso. Você estará simplesmente imprimindo na criança a ansiedade. E a baixa autoestima, porque a criança nunca vai conseguir atender às suas expectativas de adulto, ok? Então, ensine com paciência e perseverança. E aqui diz assim, ó, conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao levantares, né? Isso aqui envolve tempo, né? Para você ensinar a Bíblia para a criança, para o filho, quando estiver sentado, quando estiver andando, quando estiver deitado, levantar, é porque você está passando tempo de qualidade com essa criança. Então, dê presentes, mas lembre-se de uma coisa, o tempo que você passa com seus filhos brincando, conversando, assistindo um bom desenho com eles, isso vai ser muito mais marcante na vida dos seus filhos do que qualquer outra coisa que você fizer, do que qualquer bem material que você possa dar. Lembre-se que você pode dar o mundo para o seu filho, isso nunca vai preencher o vazio que ele tem no coração, um espaço vazio que é reservado para você desfrutar de um tempo de qualidade com seu filho. Tá bom? Pensa bem nisso. Vamos para a segunda dica. Melhore a sua comunicação. Se você quer ser um pai marcante, né, você precisa saber se comunicar com seus filhos. Você tem que falar do jeito certo. E eu vou ler aqui para você este princípio que nós podemos extrair de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então é muito ruim quando um pai é totalmente irritadiço, um pai que é imaturo e acaba trazendo os problemas do trabalho para casa e fica gritando, xingando os filhos. Isso não vai levar a nada. O que você vai ganhar com isso? Ah, vou educar meus filhos. Ninguém educa ninguém gritando. Você só vai ensinar o seu filho a ser um gritão também para com os filhos dele. Entendeu? Então, disciplina não tem nada a ver com grito. Depois eu vou falar mais adiante sobre isso. Mas veja, aqui diz que a ira do ser humano não produz a justiça de Deus e que por isso nós devemos ser tardios para falarmos e lento para nos irarmos. Então,
respire fundo, veja se a sua crítica realmente vai ser construtiva, veja se é necessário. Tem coisas que não são necessárias ficar brigando com os filhos. Quer ver um exemplo? Quando a criança se descuida, derrama alguma coisa, quebra um copo, por que gritar com o filho por causa disso? Quando você grita com o filho porque ele quebrou um copo, sabe o que você está dizendo na mente dele? Você está imprimindo na mente dele que o copo, um bem material, é mais importante que o seu filho. Veja que besteira, que bobagem. Quebrou o copo, filho, na próxima vez vamos ter cuidado para isso não acontecer. E vai e ajuda a criança, dependendo da idade dela, óbvio. Se for criança pequena, é você que vai limpar. Mas se já tiver idade para isso, você ajuda ela para ela não se machucar. Para ela aprender, quando derramar uma coisa ou quebrar algo, juntar, jogar no lixo e tudo ok. Tá bom? Então não grite com seus filhos, não vale a pena. Quem grita não educa. Quem grita só transmite para a criança raiva, ódio, insegurança ou uma postura ditadora. E se você afastar os seus filhos de você, você não tem como ensiná-los nos caminhos de Deus. Você tem que ter os seus filhos próximos ao seu coração. E aí você pode ensinar a palavra de Deus para eles. E para eles estarem próximos do seu coração, você não pode afastá-los com gritos, ok? Com xingamentos. Então, deixa os problemas do trabalho no trabalho, em casa, o ambiente tem que mudar, ok? Terceira dica, elogie os seus filhos. Isso aqui é extremamente importante. Você sabe que a construção da autoestima de um filho depende muito da mãe, mas também depende bastante do pai. E aqui, em Provérbios 25:11, nós encontramos um princípio que podemos aplicar aos elogios, que diz assim, ó: maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Ou seja, uma palavra dita em tempo oportuno, ela é tão bonita quanto maçãs de ouro com enfeites de prata. Você precisa aprender a elogiar os seus filhos, porque as palavras têm um poder muito grande para construir ou para destruir a autoestima de alguém. Veja esse texto aqui, ó, de Provérbios, capítulo 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Por que muitos têm problemas de baixa autoestima? Porque os pais não conseguiram, não souberam construir essa autoestima através do sábio uso das palavras. Então nós temos que selecionarmos nossas palavras. As nossas palavras podem levar vida ou morte para os filhos. Então nunca seja um pai ou uma mãe imatura dizendo o seguinte: você não presta para nada. Como que você vai dizer isso? Você está imprimindo na mente do seu filho, da sua filha, que ele não tem valor, que ele não pode nada. Depois vai ser uma pessoa que vai se arrastar ao longo da vida porque não vai conseguir realizar as coisas, porque os pais o convenceram, imprimiram uma crença distorcida de que ele não presta para nada, que ele não consegue as coisas. Então pare com isso. Elogie aquilo que tem de ser elogiado. A criança muitas vezes faz um desenho, faz qualquer coisa, coloca uma roupa diferente. Olha aqui, papai, olha aqui, mamãe. É porque ela é a necessidade dela e você tem que elogiar. Nossa, filhinha, que coisa linda, como você está linda hoje. Você tem que fazer isso. Você está reforçando a autoestima da criança e dando a ela uma estrutura psíquica saudável para ela seguir adiante na vida. E pode ter certeza que se você seguir as dicas bíblicas, você vai ser um pai e uma mãe marcante. Você vai marcar a vida dos seus filhos. Eles vão querer ser parecidos como você. Eles vão querer fazer a diferença porque os pais deles fizeram também a diferença. Que Deus te abençoe nesse Dia dos Pais, que você seja um representante de Deus na sua casa e nunca um representante do diabo. Um abraço, que Deus abençoe ricamente a você e a sua família.